ele, dava as notícias dele, não sei o quê. E ele vai na casa desse cara. E aí ele come, Gente, não que gosta incrível. da comida. Oh. Ele escreve um bilhete, fala, a comida é horrível, mas eu fui no seu quarto, mas pelo menos a sua esposa é muito bonita. Mas Ele escreve e deixa o bilhete pro cara. Assim, o Pé de Veludo morre. Ele era de uma família de bandidos, o irmão dele tinha matado um delegado de polícia, então tinha um cerco já, pessoas indo atrás da família dele. E aí, nesse cerco, ele morre junto com o irmão e o resto do bando deles lá. Ele acabou virando um milagreiro porque ele roubava a casa de gente rica, dava muitas coisas pros pobres. Robin Hood. Meio Robin Hood. Sei. Então, metade da cidade odiava, metade da cidade amava. Ele acabou virando, chama Guaraci. Se for pra Marília, for ao cemitério da cidade de Marília, você vai ver o Pé de Veludo. Pé de Veludo. Pé de Veludo. Pé de Veludo. Ninguém prestava. E ele virou um milagreiro. Virou milagreiro. E a galera vai pedir milagre, vai pedir. Cara, aqui, assim, você fala, tem o ladrão, tem uma história em São Paulo que eu acho muito bonita agora de um policial, que é o Sargento Barbosa. O Sargento Barbosa era interessante, ele é policial militar, mas ele era carioca, veio com a família muito cedo pra São Paulo, morou na zona sul de São Paulo. E o Sargento Barbosa, para adiantar bem assim a história, ele entrou na Rocan e aí numa operação verão, ele não foi escalado para descer pro litoral. E aí falaram, pode ir embora, amanhã você volta pra assumir aqui no batalhão. Tá bom, ele tava indo, chovendo pra caramba. Ele normalmente ia a pé, mas pegou a carona com um amigo e passando no Tamanduateí, pra quem não sabe, o Tamanduateí é ali perto do mercado municipal, viu um burburinho e uma mulher na beira do rio, ninguém entendia, as pessoas falavam que ela queria se matar, mas ninguém sabia direito, ela se assustou, o volume da água subindo, caindo o mundo, ele de forma muito altruísta, pega as cordinhas Dos ambulantes, amarra na cintura e começam a descer ele. E detalhe, ele não sabia nadar. No meio daquela baita correnteza, ele tira ela, entrega a mulher pro cara que tava ajudando ele a tentar resgatá-la. Então ele consegue, só que a cordinha estoura, ele cai no rio, morre. Obviamente encontram ele 2 dias depois, ele de farda. E ele é sepultado, há uma grande mobilização também pro sepultamento dele, tá lá no mausoléu da Polícia Militar no cemitério do Araçá. E o que acontece? Esse gesto dele é tão forte, isso foi em 99, não faz um tempo, é tão forte o gesto dele que encaminha um processo de canonização direto dele, sem milagre, pelo sacrifício, pelo martírio, pela troca dele, da própria vida, pela vida de uma pessoa que ele não conhecia. Não conhecia, foi só... Nunca ouviu falar, uma senhora em situação de rua, que ele vai lá e salva ela, entrega a sua própria vida a ele, e esse gesto foi tão marcante que foi submetido a um processo de canonização direto dele, pelo martírio. Tanto que eu não coloco ele na condição de milagreiro do cemitério, porque ele não tem devoto. Ele não tem milagre. Ele tem esse sacrifício que é muito típico dos Mas tá em processo para ser canonizado, não? Tá em processo de canonização direto. Quem eu descobri que viraram santos foram os 3 pastorinhos de Fátima. Eu não sabia que eles tinham virado santos também. Você lembra dessa história dos pastorinhos de Fátima? Como lá era o nome? Em Nossa Senhora de Fátima? Maria Lúcia, Francisco Marto, Maria Lúcia e a outra eu não vou lembrar. São 3. O Lene dá uma olhada, ela tem um nome diferente. São 3. Maria Lúcia, o Francisco. Eu lembro que 2 deles eram irmãos e tinha a terceira. Eu fui pra Fátima, no santuário de Fátima, lá, Nossa Senhora de Fátima, né? É engraçado que essa história, ela tem 2 vertentes. Uns falam que é a aparição mariana, Maria, mãe de Jesus. Jacinta Marto. A Jacinta Marto e o Francisco Marto, eles eram irmãos e tinha a Maria Lúcia, que era prima, né? Então, tem 2 versões dessa história. Falam que muitos acreditam que era uma aparição mariana, Maria, mãe de Jesus, né, que apareceu pra eles. Mas tem muita gente, inclusive o Edson Boaventura, que é ufólogo, defende que foi uma aparição extraterrestre e não Maria, mãe de Jesus. Mas quando eu fui lá, eu fiquei sabendo que eles foram sepultados dentro da igreja lá em Nossa Senhora de Fátima, lá no santuário de Fátima. E a história é curiosa porque eles trabalhavam, né? Eles trabalhavam ali pastoreando
ovelhas, por isso que eles eram conhecidos como os pastorinhos os pastorinhos, né? Então, arrumando as ovelhas para não sair e tal, né? Todas organizando as ovelhas. E um dia eles vêm numa árvore. Como é que era o nome da árvore? Azinheira. Numa azinheira. Eles veem uma bola de luz muito mais brilhante que o sol. E aí os três meio que ficam ofuscados e tal. E aí eles veem uma mulher que surge no meio. Fala para eles não terem medo e chama eles para rezar o rosário, que é uma oração muito, né, constante dos católicos. Tem o terço e tem o rosário, que são acho que 4 terços hoje em dia. E aí ela se apresenta como Maria, mãe de Jesus, e ela vai tendo aparições. Acho que a primeira aparição é 13 de maio de 1917 e depois ela vai aparecendo nos outros dias 13 dos outros meses. E aí, depois que ela para de aparecer, os irmãos morrem. 2 anos depois, assim. Eu acho que eles pegam... Era pneumonia. Na época chamava pneumônica, mas era pneumonia, né? E eles morrem dentro de casa. E quando você vai no santuário de Fátima, você consegue ver o túmulo deles dentro da igreja. E eu acho que a terceira, que é a Maria Lúcia, que é a prima, ela morre em 2006. Os irmãos já foram canonizados e eles são os santos mais jovens da Igreja Católica, não mártires, que não morreram de maneira, né, muito traumática, dolorosa, enfim. Mas eles são reconhecidos santos e são irmãos. E a Maria Lúcia tá em processo, acho que ela já é beata. Tanto que eu fui na casa deles. Quando você vai lá em Fátima, você já foi na casa deles? Fui. Você entra na casa deles, você vê a cama aonde o Antônio Marto morreu. E aí tem uma história curiosa da Jacinta Marto, porque ela deixava do lado da cama dela uma cadeirinha pequenininha. Sabe essas cadeirinhas de criança que tem um pezinho bem pequenininho? Ela deixava do lado dela e ninguém sentava nessa cadeira. E aí quando alguém perguntava pra ela, eles eram acho que em 9 irmãos, de quem que é essa cadeira aí? Vou pegar pra mim, sabe, irmão, que fica enchendo o saco do outro. Eu vou sentar nessa cadeira. E ela falava, não, essa cadeira é a mulher da azinheira, Nossa Senhora, né? Senta aqui nessa cadeira. E essa cadeira tá lá até hoje. E é muito bonito você ver essa história, porque a casa deles é uma casa toda de pedra. Tem ali a parede que eles tiraram fotos, que roda o mundo e tal. E Fátima, lá em Portugal, é um santuário assim, que muita gente vai lá visitar. Lá? E eles... Pra Fátima. E tem uma passarela de... linda que tem. É incrível. E tem uma passarela lá, de quase 400 metros, que é uma passarela de... É tipo um corredor, assim, que eles fizeram, de quase 400 metros. É outro que eu fui e que eu falei assim, ai, gente... Né, a gente pensa os dois lá, tem o diabinho e o anjinho, né? Um de cada lado. O diabinho ficava falando pra mim assim, ai, gente, mas não precisa ficar... andando de joelho, né? Aí depois veio já o anjinho e falou, mas se alguém da sua família que você muito ama ficar doente, você não anda isso aí de joelho? Ando e vou embora. E aí foi um outro lugar também me emociono. É um outro lugar que eu sempre me emociono. Então, quer dizer, eu sou muito... Eu hoje em dia, se for pra definir entre eu sou ateu ou eu sou crente, né, que acredita em algo, eu tô ali no meio, eu sou agnóstico, eu não sei. Mas essas histórias de fé, elas mexem com a gente muito, né? Porque um monte de gente lá andando, parece que Ana Maria Braga pagou uma promessa lá em Fátima e caminhou nessa passarela de joelhos. Essas aparições da Nossa Senhora de Fátima são... Porque os meninos foram os primeiros que viram, né? Os irmãos foram os primeiros que viram. Mas a Nossa Senhora de Fátima aparecia... Era de maneira muito recorrente e pra muita gente depois. Gente. Acho que na última aparição ela tava lotado de gente. Então ela aparecia. Isso, é a aparição do sol que eles chamam, né? Então ela aparecia pra muita gente.